Fala, meus amigos e amigas. No final do bloco anterior, nós lemos o enunciado da prova da peça prática profissional do 29º exame de ordem. Agora, feita essa leitura e feita a marcação em alguns pontos, eu vou fazer comentários sobre esses pontos que são mais relevantes. Vamos lá. Primeiro ponto que eu marquei aqui é de que essa lei estadual nova, ela foi publicada em 20 de dezembro de 2018. Falei para vocês que as datas costumam ser relevantes e, neste caso, é uma afirmativa totalmente real e verdadeira. Por quê? Porque esta lei foi publicada no dia 20 de dezembro e imprimiu uma nova incidência de ICMS que passou a ser cobrado no primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Por que essa informação é relevante? Se uma lei foi publicada em 20 de dezembro, que instituiu uma nova hipótese de incidência de ICMS, e esta lei entrou em vigor a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, transcorreram aí 11 dias entre a publicação e o início da vigência. E por isso houve ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, também chamado de noventena. Este princípio exige que haja o transcurso de ao menos 90 dias entre a publicação dessa lei e o início da cobrança do tributo com base nela. Então, de antemão, nós já vemos aí um argumento de direito material a ser utilizado nessa peça. Vamos dar seguimento. O segundo ponto é que foi feita a instituição de ICMS sobre serviço de transporte intramunicipal. Essa questão aqui de ser intramunicipal traz um equívoco dessa lei gigantesco. Primeiro porque o ICMS ele pode ser cobrado no serviço, mas desde que seja um transporte interestadual e intermunicipal, ou seja, entre cidades diferentes ou entre estados diferentes. Essa questão exigiu, ou melhor, esta lei passou a exigir o ICMS sobre o serviço de transporte prestado dentro do município, ou seja, intramunicipal. E aí nós temos um segundo argumento. Em verdade, o gabarito dessa questão considerou isso como se fosse dois argumentos. Considerou como o Estado teria avançado e ofendido a competência dos municípios para instituir o ISS, isso porque o serviço de transporte dentro do município é de competência, é um serviço que é de competência dos municípios para instituírem o imposto sobre serviço. Então, o gabarito da questão identificou que vocês, candidatos, deveriam dizer que havia essa ofensa ao artigo 156 da Constituição e que também haveria ofensa ao artigo 155 da Constituição e à Lei Complementar 87 de 96, porque o Estado estava instituindo um imposto sobre uma materialidade que não era de sua competência, argumento 1, e além disso, ele estava invadindo a competência municipal, argumento 2. Então, o espelho de correção entendeu que haveriam dois argumentos derivados da mesma circunstância fática, que é a circunstância do Estado tentar instituir um tributo sobre o serviço de transporte prestado dentro do município. Próximo ponto, que é de grande relevância aqui, não se refere ao direito material, mas sim ao direito processual. Aqui a questão deixa claramente que quem procurou um advogado foi a Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano. Ou seja, você irá representar uma associação. Isso é relevante porque, nesse caso, o gabarito da resposta exigia um mandado de segurança. Mas não basta um mandado de segurança feito por uma empresa que presta serviço de transporte. Tem que ser um mandado de segurança em nome da associação e, portanto, seria um mandado de segurança coletivo.
Não seria um mandado de segurança individual. Próximo ponto, que é importante aqui, que ele fala iminente prática de atos de cobrança. O que significa iminente? Significa algo que está por acontecer no futuro próximo. Nas vésperas de acontecer essa cobrança, foi procurado uma assessoria jurídica pela associação. Isso é importante porque, uma vez definido o que é mandado de segurança, esse mandado de segurança é coletivo, por esse ponto, temos uma dica para fazer um mandado de segurança preventivo. Lembrem que o mandado de segurança ele pode ser preventivo antes do ato coator ou repressivo após o ato coator. Caso seja repressivo, o prazo é de 120 dias para ser impetrado o mandado de segurança. Mas nesse caso, o mandado de segurança está sendo ajuizado, ou melhor, impetrado, antes do início da prática do ato coator. Trata-se, portanto, de um mandado de segurança preventivo e deve haver essa indicação na peça de vocês. Novamente, dando seguimento àquela leitura, ele fala que há o justo receio da iminente prática de atos de cobrança pelo delegado da Receita do Estado Beta, autoridade competente para tanto. A FGV aqui nesse ponto só faltou botar o letreiro luminoso, que eu falei que normalmente não existe. Ele está dizendo, olha, esse delegado é autoridade coatora. Ele que vai praticar o ato coator, caso não haja uma liminar nessa ação mandamental que vai ser impetrada por você. Então, a narrativa da questão já deixa claro, primeiro, que é um mandado de segurança. A gente vai ver aqui algumas dicas finais que ela dá, que escancara também essa ação mandamental como resposta adequada. Diz que deve ser uma ação mandamental coletiva, porque é em nome da associação. Essa ação mandamental coletiva ela é preventiva e diz claramente quem é a autoridade coatora, o delegado da Receita do Estado Beta. Por fim, ele ainda diz que a ação deve produzir efeitos imediatos. O que é um efeito imediato? Deve ser pleiteado uma liminar nesse mandado de segurança para evitar que esta cobrança passe a ser realizada na data prevista na norma. Ou seja, além de você impetrar mandado de segurança, esse mandado de segurança deve ter um pedido liminar para suspender a cobrança enquanto a ação mandamental não tiver o seu mérito analisado por uma sentença que será prolatada futuramente. Então a questão deixa aqui várias dicas que vão ser relevantíssimas na sua resposta. A identificação correta da autoridade coatora, a previsão de que deve ter um pedido liminar, a previsão de que deve ser um mandado de segurança preventivo e coletivo. Vamos ainda ver outras características que estão aqui na própria peça, que são palavrinhas-chave que apenas ratificam o mandado de segurança como a ação adequada para o caso. Dando continuidade aqui na narrativa, ele diz: como advogado constituído pela ANETU, considerando que não deseja correr risco de eventual condenação em honorário de sucumbência, bem como ser desnecessária qualquer dilação probatória, elabore a medida judicial cabível para atender aos interesses dos seus associados. Meus amigos, a questão diz, olha, você não quer risco de sucumbência. Quando ouvirem isso, ligue o alerta, mandado de segurança. Porque as outras ações que poderiam ser apresentadas aqui pela associação teriam um risco de sucumbência. Se eles apresentarem, por exemplo, uma ação declaratória para reconhecer a inconstitucionalidade daquela cobrança futura, ela poderia, mas correria um risco de sucumbência. Correria o risco de, caso aquela ação declaratória fosse julgada improcedente, a associação levar uma condenação em honorário de sucumbência, que poderiam chegar até 20%. Então, nesse ponto aqui, quando ele diz que a associação não quer correr risco de ser condenada em honorário de sucumbência, é uma dica clara e acentuada de que deve ser feito um mandado de segurança.
E para espancar qualquer dúvida, para tirar qualquer realmente receio que você tivesse em colocar o mandado de segurança como resposta, a questão ainda diz no finalzinho, ciente de que não será necessária a dilação probatória. Lembrem, o mandado de segurança ele tem alguns requisitos. Tem que ser um direito líquido e certo que não demande dilação probatória. Tem que estar no prazo de 120 dias, caso seja um mandado de segurança repressivo, ou antes do ato coator, caso seja um mandado de segurança preventivo. E tem essa característica que é relevantíssima por um mandado de segurança, é que os encargos da sucumbência desses encargos devem ser afastados da condenação a honorários. Então, neste caso, a questão fez questão de deixar claro, foi sacanagem, né? O enunciado da questão deixou claríssimo que o mandado de segurança preventivo, coletivo e com pedido liminar deveria ser feito por você. Ok? Essa foi a análise da peça relacionada ao 29º exame de ordem. Vou colocar agora para vocês o enunciado da peça relativa ao 30º exame de ordem, o último exame que foi realizado. Essa peça também é muito interessante, ela também dá algumas dicas relevantes, tanto para a definição do direito material a ser explorado, quanto da peça a ser utilizada. Vamos fazer a leitura atenta desse dispositivo. Vamos lá. A Receita Federal do Brasil lavrou o auto de infração por mero inadimplemento de tributos federais contra a Sociedade Empresária Alimentos do Brasil Limitada, que foi notificada para pagar o débito ou impugnar o lançamento, mas se quedou inerte dentro do prazo indicado na notificação. A Fazenda Nacional averiguou, contudo, que a referida sociedade empresária possuía débitos inscritos em dívida ativa que, somados, ultrapassavam 30% do seu patrimônio conhecido. Por isso, decidiu promover uma medida cautelar fiscal contra a empresa, de forma a garantir a efetividade de futura execução fiscal a ser ajuizada. A medida em autos eletrônicos foi distribuída para a primeira vara federal da Seção Judiciária do Estado X. No processo cautelar, as diligências para tentar indisponibilizar bens da sociedade empresária suficientes ao adimplemento da dívida restaram infrutíferas, diante da insuficiência dos bens encontrados. Ou melhor, diante da insuficiência dos bens encontrados, a Fazenda Nacional requereu a extensão da indisponibilidade também aos bens pessoais do sócio administrador, senhor João dos Santos, que ostentava essa condição desde a condição da sociedade empresária. O juiz competente, por sentença, decretou a indisponibilidade dos bens da sociedade, mas também decidiu estender a indisponibilidade aos bens do sócio administrador, conforme o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 8.397/92, concedendo efeitos imediatos, tutela provisória de urgência, à decisão de extensão. A decretação de disponibilidade acabou bloqueando, por meio do sistema Bacenjude, os valores presentes em conta bancária do senhor João dos Santos, inclusive o valor depositado que correspondia à sua aposentadoria pelo INSS. Por fim, condenou a sociedade empresária e o sócio administrador nas verbas de sucumbência. No 6º dia útil, após a intimação da sentença, o senhor João dos Santos procura você como advogado para que atue exclusivamente em favor dele e não da sociedade empresária, trazendo contra-cheque da aposentadoria e extrato bancário constando o bloqueio. Pretende que, por meio de uma mesma peça processual, seja reformada a sentença na parte que o afetou diretamente como pessoa física e seja cessada imediatamente a indisponibilidade de seus bens pessoais. Redija a peça processual adequada, capaz de levar o tema ao 2º grau de jurisdição para atender ao interesse do seu cliente. Vamos lá. Essa peça
acho que até um pouco mais do que as outras que nós analisamos, ela é uma peça densa. É uma peça que tem muita informação. Muitas dessas informações são valiosas, outras nem tanto. Mas somente uma leitura atenta ao dispositivo, ao enunciado apresentado, é que vai permitir que você faça a peça adequada e coloque os fundamentos de direito e processuais adequados. Primeira observação que precisa ser feita é a que consta lá no final. O senhor João dos Santos, ele procura um advogado com interesse de obter duas tutelas. Ele quer reformar a sentença que disse que ele era responsável tributário e ele quer, além disso, obter um provimento para desfazer a constrição patrimonial que incidiu sobre ele, especialmente a constrição que foi feita sobre a sua conta bancária, em que foram penhorados valores de sua aposentadoria pelo INSS. Então, mais uma vez, se a questão diz que já existe uma ação judicial, diz que existe uma sentença e diz que você deve fazer uma medida nos próprios autos do processo, vou fazer a leitura aqui dessa parte. Pretende que por meio de uma mesma peça processual seja reformada a sentença na parte que o afetou diretamente como pessoa física e seja cessada imediatamente em disponibilidade de bens. Depois ainda diz, redige a peça processual adequada capaz de levar o tema ao segundo grau de jurisdição. A questão deixou de maneira muito clara. Faça um recurso. Você tem uma ação que já foi ajuizada, você já tem uma decisão e ele quer que você faça a peça que leve isso ao segundo grau de jurisdição. Para complementar, a questão diz, claramente, já foi prolatada a sentença. E aí vamos lá para o direito processual civil. Se já houve uma sentença exarada nos autos de um processo, o recurso a ser feito, poderia ser feito um embargo de declaração? Sim. Mas a peça mais relevante aí nesse caso seria uma apelação. E só para não deixar qualquer dúvida a respeito da peça a ser feita, a questão ainda fala que o João procurou você, advogado, no 6º dia útil após a publicação. Então, se a princípio um embargo de declaração seria cabível, diante da narrativa que diz que já passaram 6 dias, foi fulminada essa possibilidade. O embargo de declaração não poderá ser feito. Só sobrou como hipótese, como possibilidade de fazermos uma apelação. Uma observação. Na questão fala que você deve obter, ou é uma pretensão do João, que é seu cliente, fazer cessar esses efeitos relacionados à indisponibilidade dos seus bens. Então, você vai ter que fazer um pedido de tutela no próprio Tribunal de Justiça. Esse pedido de tutela, uma tutela de urgência, ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, tem que ser feito nos próprios autos do processo. Então não basta fazer uma apelação, você também vai pleitear que o próprio relator promova a desconstituição daquela penhora que foi feita sobre a conta do senhor João. E qual o fundamento para isso? A questão deixou também de maneira clara que os valores que foram penhorados na conta de João foram objeto de aposentadoria do INSS. Como tal, são verbas impenhoráveis, conforme previsão expressa também do Código de Processo Civil. Então ele está dizendo, olha, você tem que fazer 2 pleitos, reformar a sentença que imputou a responsabilidade para João e obter o desbloqueio da conta de maneira antecipada, de maneira imediata. Quanto ao desbloqueio da conta, a gente já tem um fundamento. Valores derivados de aposentadoria são impenhoráveis. E quanto à suposta responsabilidade de João? Qual o fundamento de direito material que deve ser adotado nesse caso?
Vamos olhar novamente a questão. A questão, na primeira linha, deixa claro: a Receita Federal lavrou um auto de infração por mero inadimplemento de tributos federais. Eu não marquei isso logo no início da nossa leitura anterior, justamente porque eu já estaria dando a resposta de bandeja para vocês, não daria tempo de vocês pensarem sobre a resposta adequada. Mas observe, o mero inadimplemento de tributo federal é imputável à pessoa jurídica, à empresa que João é sócio. Mas o mero inadimplemento é insuficiente para que seja transferida a responsabilidade tributária por esse montante. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do STJ. A súmula 430 do STJ diz isso claramente. O mero inadimplemento de tributo não é causa suficiente para imputar responsabilidade ao administrador, ao sócio administrador da pessoa jurídica. O artigo 135 do CTN, que era outro fundamento legal que poderia ser utilizado na resposta, diz claramente também que esses gestores da pessoa jurídica serão responsáveis pelos tributos derivados da prática de atos com infração à lei, contrato social e estatuto. Então, se o gestor praticou um ato com infração à lei, contrato social e estatuto e deste ato derivou um crédito tributário, neste caso, este gestor será responsável tributário. Mas a questão diz claramente, olha, o auto de infração foi lavrado por mero inadimplemento de tributo. A empresa simplesmente deixou de pagar. Não foi imputado nenhum ato ilícito a João. E é justamente aí que reside o fundamento de direito material para sua peça. Se João não praticou nenhum ato ilícito, se o próprio fisco sequer imputou um ato ilícito a João, ele não pode ser responsável tributário. Uma outra observação sobre a responsabilidade dele que é interessante é que um argumento que costuma ser útil, inclusive na seara prática, no dia a dia do advogado tributarista, é verificar se eventualmente o João era ou não sócio na época do fato gerador, ou se João eventualmente era ou não sócio à época de eventual dissolução irregular da sociedade. Mas na questão, no enunciado da questão, deixou claro, olha, João sempre foi sócio dessa empresa, ainda é e era a época da ocorrência do fato gerador. Ele diz aqui claramente, ó, João ostentava essa condição desde a constituição da sociedade empresária. Desde a constituição da sociedade empresária. Então, diante desta situação, o único argumento que poderia ser utilizado para defender os interesses de João é justamente, da primeira parte, né, dos pedidos que ele pleiteia, para reconhecer a ausência de responsabilidade tributária, era simplesmente o fato de que não foi imputado nenhum ato com infração à lei, contrato social e estatuto, não foi imputado nenhuma conduta ilegal por parte de João e, ao contrário, o auto de infração lavrado contra a empresa disse claramente, de maneira taxativa, que foi lavrado um auto de infração pelo mero inadimplemento de tributo. Diante disso, João não é responsável tributário. Meus amigos, eram essas considerações que eu tinha que fazer sobre as peças dessas últimas 3 provas da FGV. Eu tentei focar aqui com vocês no fundamento para vocês identificarem a peça adequada e identificarem quais temas deveriam ser versados. No próximo bloco, eu vou trazer aqui uma parte do conteúdo do direito material que foi cobrado nessas provas. Mas, de antemão, sugiro que leiam o próprio gabarito das respostas fornecidas pela própria FGV, porque eles vão deixar de maneira clara quais são os pontos que foram tidos como relevantes pela banca organizadora, como foi feita a distribuição desses pontos, quanto vale o endereçamento correto, quanto vale a correta identificação da autoridade coatora, no caso, mandado de segurança, quanto vale a correta identificação da comarca que vai ser feita esse processo,
Lembrem que vocês não podem inventar informações. Você tem que pegar as informações que estão no próprio corpo do enunciado. Fora isso, informações que não estão previstas na questão podem ser tidas como uma tentativa de identificação da peça. Então, cuidado, não assinem, não coloquem o nome próprio de vocês no final da peça. Tomem esse cuidado para se restringirem às informações que foram dadas pelo próprio enunciado. Tá bem? Vamos dar mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre as questões desses últimos 3 exames. Um abraço.